Graças e paz, irmãos, bom dia. Como é bom estarmos aqui nesse domingo, dia do Senhor, para juntos louvarmos e adorarmos o seu santo nome e aprender mais da sua palavra. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo de número 7, apenas o verso de número 20. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 7, apenas o verso de número 20. Primeira Coríntios 7, versículo 20. Todos encontraram? Sim, diz o Senhor em sua palavra. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Amém. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, graças te damos e te louvamos por mais essa oportunidade, Senhor, que nos concede de aprender mais de ti. Que teu nome, Senhor, seja glorificado, que Cristo seja exaltado. É em nome dele a quem oramos. Amém. Irmãos, quem aqui já entrou em algum estabelecimento, foi em algum lugar e foi mal atendido? Eu acho que já tivemos experiências de chegar em determinado lugar e aquele atendente, muitas vezes nós damos vários bons dias e a pessoa fecha a cara e nem responde. Infelizmente é uma experiência negativa que muitas vezes nós nem mais voltamos naquele lugar. E um dos motivos, irmãos, está naquilo que nós vamos estudar hoje, que é um tratado das vocações. Então, vamos estar, pelo menos de maneira introdutória, falando sobre essa questão do chamado e da vocação que Deus concede a cada um de nós. Então, o que vamos estudar essa manhã? Em primeiro lugar, nós vamos ver o que é vocação, depois vamos falar sobre os tipos de vocação, e em terceiro e último lugar, nós vamos ver o uso legítimo da vocação. Em primeiro lugar, irmãos, então, o que é vocação? Está um pouco ali pequeno, acho que os irmãos não vão conseguir ler, mas vocação, irmãos, ela vem de um verbo que significa em latim vocare, que significa chamar, ou seja, significa literalmente chamado. Então, vocação é um chamado a certo tipo de vida que é ordenado e imposto ao homem por Deus para o bem comum. Ou seja, se trata de uma certa condição ou uma certa maneira de conduzir a nossa vida nesse mundo. Ou seja, todo mundo tem um chamado e uma vocação dada por Deus. E por isso que eu fiz logo no começo a ilusão de nós sermos mal atendidos, porque muitas vezes a pessoa está naquele determinado lugar, ou por uma necessidade, ou apenas por status, ou porque aquele emprego ele dá economicamente um valor ali, mas não pelo fato de que a pessoa foi vocacionada e chamada para estar naquele lugar. É muito comum, né, quando eu era criança, por exemplo, as pessoas perguntarem: o que você quer ser quando crescer? E criança é muito bom, irmãos, em responder essa pergunta, porque a criança não está ligando para status, a criança não está ligando para a questão financeira, mas a criança ela está lidando exatamente com aquilo que realmente ela gosta, né? Então, por exemplo, quando eu era pequeno, alguém perguntou para mim: o que é que você quer ser quando crescer? Aí eu respondi, né? Naquela época, quero ser jogador de futebol, né? Outros vocês perguntam se eu quero ser astronauta. Outros, eu quero ser advogado. Esses dias eu vi uma criança fazendo uma festa de aniversário de faxineiro, porque ela viu os faxineiros ali, o pessoal que trabalhava no caminhão do lixo, e ela achou aquela profissão tão bonita que ela pediu para o pai fazer uma festa, fazendo referência àquela profissão. Então, geralmente, se o pai
fosse perguntar ao pai, eu creio que ele não queria que o filho trabalhasse no caminhão de lixo, né? Mas a criança é tão sincera, né, nessa questão, que ela disse, não, eu vi bons profissionais ali, eu quero ser, né, exercer aquela profissão. Então, um exemplo disso é que Deus ele chama cada um para uma determinada vocação ou chamado. Então, a vida de um presidente é dedicar seu tempo ao governo do seu povo. Essa é a sua vocação, esse é o seu chamado. Então, irmãos, de maneira particular, a vocação está ligado exatamente ao chamado e à separação de Deus para que nós possamos exercer um ofício. Então, em todo chamado, nós devemos considerar duas coisas. Primeiro, quem é o autor desse chamado? Segundo, qual é o fim útil e próprio daquele chamado? Portanto, Paulo ele vai dizer aqui no verso de número 20 exatamente isso. Cada um ande como Deus chamou, ou melhor, cada um permaneça na vocação em quem foi chamado. Então, por esta razão, irmãos, esta ordem e maneira de viver neste mundo é chamada de vocação, porque cada homem deve viver como é chamado por Deus. Isso é tão sério, irmãos, porque a Bíblia deixa claro, principalmente o apóstolo Paulo, que nós não devemos nos intrometer em chamados alheios. Inclusive ele repreende alguns irmãos da igreja de Tessalônica que não estavam exercendo a sua vocação. Vocês se lembram que o apóstolo Paulo disse que aquele que não trabalha, ele não deve o quê? Comer, né? E é muito comum, eu acho interessante, porque às vezes as pessoas têm uma utopia. Eu não sei se vocês já ouviram alguém dizer assim, olha, a gente precisa, um exemplo, descansar mais. E de fato, muitas vezes a gente trabalha muito. Porém, a gente quer descansar para ir na praia. E quando a gente descansa para ir na praia, a gente só fica olhando para o mar, ou compra um caldinho, um cachorro quente, um picolé. Então, até no nosso descanso, tem alguém o quê? Trabalhando. Então, imagina se ninguém trabalhasse, se ninguém exercesse a sua vocação. Daria certo? Não. Então, às vezes a gente tem essa ideia meio de utopia, inclusive no céu, uma coisa que a gente não vai fazer nesse aspecto é ficar de pernas para o ar. Ao contrário, o trabalho e a vocação foi dada antes do quê? Do pecado. Logo que depois do pecado, o que aconteceu? Agora o trabalho e a vocação é algo que traz, muitas vezes, desconforto, luta, suor. Porém, quando a gente tem essa ideia de dizer assim, não, todo mundo não precisa trabalhar, né? Só descansar. Mas para você descansar, alguém tem que estar trabalhando para você. Vou dar um exemplo. Nós, geralmente, graças a Deus, no dia do Senhor, principalmente no interior, a maioria das lojas são fechadas, né? Porque é um dia de descanso, os mercados. Porém, enquanto nós estamos aqui cultuando, os bombeiros estão trabalhando, os policiais estão trabalhando e os médicos estão também trabalhando. Então, como seria nesse momento se não existisse médico nos hospitais? Então, quem tivesse para ter bebê agora, né, quem tivesse doente agora. Então, veja, até no momento de descanso, existe alguém que está protegendo a nossa vida e também cuidando da nossa saúde. Por causa disso, irmãos, nós devemos saber, em primeiro lugar, que a vocação e o chamado é imposto pelo próprio Deus. Não é você, irmãos, que escolhe o seu chamado e a sua vocação. Você imagina, menino pequeno, querendo ser um jogador de futebol, e tinha um amigo meu que era interessante, que ele não sabia, ele era tão ruim, mas tão ruim que ele não sabia qual era a perna que ele chutava. Eu perguntava, qual é a perna que tu chuta? Ele disse, sei não, eu acho que é a esquerda. Aí quando ele chutava com a esquerda, ele errava. E quando chutava com a direita, ele fazia o gol. Eu disse, rapaz, eu acho que tu estás enganado, eu acho que tu chuta bem com a direita. Ou seja, mas
Por quê? Porque a vocação e o chamado é algo que é dado pelo próprio Deus. Nós já nascemos, se podemos dizer assim, com esse dom e esse chamado que Deus nos concede, e é apenas o quê? Aprimorado ao longo do tempo. É por isso que o apóstolo Paulo, inclusive em matéria de igreja, ele vai falar a Timóteo, não esqueça do dom que tu recebeste, que foi imposto por imposição de mãos. Ou seja, irmãos, uma vocação e um chamado é algo que é dado pelo próprio Deus e que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. Veja como acontece no exército. O general, ele designa a cada homem seu lugar e posição. Um lugar é para o cavaleiro e outro para o infante, e para cada soldado em particular da mesma forma. Seu cargo e posição em que deve permanecer contra o inimigo e viver e morrer naquele lugar. Da mesma forma nas sociedades humanas, o próprio Deus é o autor e o princípio das vocações. Lógico, irmãos, que para exercermos essa nossa vocação, muitas vezes nós vamos ter aquilo que nós chamamos vocações temporárias, né? Eu lembro muito bem de certa vez um pastor falando que tinha um homem na igreja que não trabalhava. E o pastor foi questionar esse homem que tinha filho, tinha esposa, e aí o pastor disse assim: por que você não trabalha? Aí ele disse: porque eu sou advogado e não apareceu nada para mim. Ele disse: aí você vai deixar a sua família morrer de fome porque não apareceu nada para você, porque você é advogado? Então veja, existem vocações que por questão de necessidade você tem que executar porque você precisa comer, sua família precisa comer. O que mais tem no Recife é engenheiro e advogado trabalhando de Uber. E ele vai deixar de trazer comida para dentro de casa só porque é engenheiro e advogado, ou só porque naquele momento aquela profissão não apareceu para ele? Não. Se não apareceu, a porta fechou para determinada profissão, ele não deve deixar a família morrer de fome. Então, nesse aspecto, temporariamente, nós devemos sim exercer algumas profissões e vocações para o bem comum, para o bem comum. Então, irmãos, o próprio Deus é que ordena o próprio chamado. E segundo, é ele que põe o chamado. E Deus faz isso de duas maneiras. Primeiro, por si mesmo. Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 2, verso 15. Pode deixar, Lucas, aí na tela. Gênesis 2, verso 15. Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, essa vocação aqui, esse chamado, foi imposto pelo próprio Deus sem auxílio ou instrumento de outros homens ou da própria criação de Deus. Eu creio que especificamente aqui, esse chamado em particular, ele não existe mais. Em que sentido? Existe algumas vocações e chamado de Deus que foi dado de maneira particular. Vou dar um exemplo. Existe profeta hoje feito João Batista, feito Elias, feito Isaías, feito Jeremias? Não. Por quê? Porque o profeta estava intimamente ligado diretamente ao chamado exclusivo de Deus. Ninguém pode assim autodesignar profeta. Por quê? Porque hoje quem é que, vamos dizer assim, que designa pastores, mestres, presbíteros e diáconos? Quem é que faz isso? A própria igreja. Então, esse chamado específico para ser um profeta como Elias, como Isaías e como João Batista, eu creio que não existe mais porque ele tinha um propósito específico, né? Inclusive os profetas, nesse caso, eles eram chamados por Deus para denunciar
a idolatria e o desvio do povo de Deus. Aí a pergunta é, os profetas, muitas vezes que se levantam hoje, muitos deles estão ricos e servem para amaciar o ego do povo. Porém, naquele contexto, irmãos, o profeta apanhava mesmo. Você se lembra mesmo de Jeremias, de Isaías. João Batista morreu como? Sem cabeça. Então, perceba que, e outra, as profecias deles não eram profecias falhas. Elas não falhavam. Esses dias eu vi um vídeo que veio uma profetisa se eu não me engano, não sei se é dos Estados Unidos, para aquele evento Descende, eu acho o nome do evento. Diz que a mulher já profetizou 10 vezes, falando que ia acabar com a corrupção no Brasil. É só Deus está me dizendo que a corrupção no Brasil vai acabar. Aí todo evento ela dá uma chance, é porque a gente não deu uma chance a Deus. Ô irmãos, era assim que os profetas agiam. Então, nesse aspecto, eu creio biblicamente que não existe profeta como João Batista, como Elias, como Isaías. Inclusive, né, nós percebemos que João Batista ele é o último dos profetas. Porém, em segundo lugar, Deus chama também imediatamente que é exercido pelos homens, que são nesse aspecto os instrumentos de Deus. Lá em Atos, capítulo 20, verso 28. Os irmãos podem abrir em Atos 20, verso 28. Aqui nós temos um chamado específico para presbíteros, pastores, que diz o seguinte: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, esse outro tipo de chamado, Deus ele usa e instrui os homens para que as pessoas que tenham o dom e a vocação possam exercer o seu chamado. E eu acho muito interessante isso. Porque quando a gente lá trata com vocação e com chamado, a gente já vê aquilo que a pessoa é sem exercer aquela determinada vocação. Né? Por exemplo, uma criança que tem uma vocação para a área veterinária, você vai ver o cuidado, o amor dela para com os animais. Né? Uma pessoa que tem um chamado para, especificamente, vamos supor, para advogado, você vê o desejo de leitura, aquele amor pelos livros, né? E por aí vai, mesmo antes de exercer aquela determinada vocação. Você já vê especificamente na vida daquela pessoa um chamado, né? Professor, a mesma coisa, professora, você já vê aquele desejo de ensinar desde cedo, né? De instruir. Então, a gente já vê ali o chamado da pessoa, aquela vocação. E aquilo dali vai sendo construído e lapidado ao longo do tempo. Então, nesse aspecto, não é o homem, né? Que designa, mas ele é apenas o instrumento de Deus para que aquela pessoa exerça aquela determinada vocação. E aí é o grande problema, quando a gente olha para a vocação apenas por uma questão de status e finança, né, de honra, vamos pôr assim, na sociedade. Porque o que acontece? Aquela pessoa, um exemplo, meu filho tem que ser médico, minha filha tem que ser médico, mas ele não quer, é uma pressão. Quando chegar naquela determinada profissão, ele não vai ser um bom médico. Não porque ele não seja uma boa pessoa no sentido de conhecimento, mas porque ele não foi chamado para aquilo. Isso é para qualquer área, professor a mesma coisa, um atendente de loja a mesma coisa. Então, ele vai estar ali sempre estressado, sempre estressada. Por quê? Porque ele está ali por causa da questão da necessidade em si, mas de realmente ser o chamado e a vocação. E é interessante, né, irmãos? Quando a gente vê que realmente aquela pessoa está no lugar, se podemos dizer assim, que foi chamado. O atendimento é diferente, o sorriso é diferente, o trabalho é diferente. Isso é nítido. Quando a pessoa de fato, irmãos, foi vocacionada para uma determinada área, está naquela área, ela é diferente das outras.
Nós percebemos muitas vezes isso. Então, nós percebemos, irmãos, que os homens também são instrumentos de Deus para ajudar as pessoas na vocação delas. E, irmãos, qual é a causa final ou fim de toda vocação? E o causa final, irmãos, e o fim de toda vocação é para o bem comum, isto é, para o benefício e o bom estado da humanidade. O bem comum dos homens reside nisto, não apenas em que vivam, mas que vivam bem em retidão e santidade. Aí tem uma frase de um pastor chamado Richard Baxter, que ele diz o seguinte: escolha aquele trabalho ou vocação em que possa mais servir a Deus com o maior benefício ao próximo. Então, irmãos, toda vocação, todo chamado, ele tem como propósito final servir as pessoas, abençoar as pessoas. Então, nós percebemos exatamente isso. Quando Deus nos dá um chamado, uma vocação, um dom específico, ele não é apenas ele não serve, vamos dizer assim, para nós especificamente, mas sim para o benefício de outras pessoas, ou seja, pessoas são abençoadas com o nosso chamado, com a nossa vocação. Então nós devemos sempre analisar isso, né? Como eu mais posso servir a Deus nesse chamado, também abençoando outras pessoas, né? Então, nós devemos sempre lembrar, irmãos, a causa final do nosso chamado e da nossa vocação. Falando disso, irmãos, quais são os tipos de vocação? Elas são dois tipos, que são chamadas de geral ou particular. A vocação geral é a vocação do cristianismo comum a todos os que vivem na igreja. O que é isso? Existe um tipo de chamado que Deus dá para todos. Que chamado é esse? Se arrependa e creia no Evangelho. Ou seja, esse é o chamado que Deus lhes dá para todos, ou seja, para unir, né, através de Cristo, o único povo. Então, independente da área que você esteja, seja médico, seja advogado, seja engenheiro, seja professor, seja político, Deus chama todos a se prostrar a eles. Esses dias eu escutei algo que eu achei interessante. Em que sentido? Olha, quando eu estou um exemplo, quando eu estou em determinada profissão, eu sou fulano de tal. Mas quando eu estou na igreja, eu sou outra pessoa. Espera aí. Irmãos, crente é crente em todo lugar. Lógico que, vou dar um exemplo. Se você é um funcionário na empresa e tem o seu patrão, vamos supor, o Marlon é meu patrão na empresa, eu devo respeitar ele como meu patrão. Mas chega na igreja, aí eu dou um exemplo, eu sou um oficial da igreja. E agora? Os papéis o quê? Inverte, é ou não é? Então, nesse aspecto, né, nós percebemos que há uma diferença na questão da inversão de papéis. Mas, veja só, mas na empresa eu devo ser crente ou não? No meu trabalho, aí quer dizer que no meu trabalho eu sou Douglas, mas na igreja eu sou crente. E não é estranho isso? Isso é muito comum da gente ouvir, principalmente em relação aqui, falando sobre o governo, né? Eu creio que nós devemos ter bastante cuidado com isso. Lógico que nós vamos ser regidos pela nossa Constituição. Porém, na Constituição pede que a gente, no governo, deixe de ser crente? Não, ao contrário. Você deve ser sal e luz do mundo. Então, esse chamado específico é para todos. Todos devem se curvar a Cristo. Todas as profissões. Por quê? Quem é que deu o chamado? Deus deu chamado, irmãos, para o governante. Deus deu chamado para o vereador. Deus deu chamado para o prefeito. Então, quer dizer que existem profissões que não estão debaixo do chamado de Deus? Não.
toda vocação é um chamado de Deus para que todos os homens exerçam essa vocação debaixo do autor desse chamado. Por causa disso, irmão, nós chamamos isso de vocação geral, que é o chamado de todos os homens a se curvarem diante de Deus. Porém, existe uma vocação que é chamada vocação, que a gente já falou bastante, que é a vocação particular, que é aquele chamado especial que pertence a alguns homens específicos. Vou dar um exemplo. Na área da música. Quando eu entrei na igreja, teve um problema muito sério. Sabe que problema foi esse? Quando eu entrei na igreja, botaram eu logo para cantar. Aí só deixaram eu cantar uma vez. Até hoje eu estou tentando descobrir o motivo. Porque eu não tenho, irmão, esse chamado específico na área da música. Né? O pastor falou esses dias que eu estava melhorando. Né? Acho que é porque já está se acostumando com minha voz, né? Aí vai se acostumando com a voz, aí de fato melhora. Porque, né? Mas não dá certo não. Então quem tem chamado num particular na área da música, que é um músico, é um chamado. Até hoje, irmãos, né? O irmão Marco, quando me presenteou com violão, irmão, estou com uma dificuldade para aprender a tocar violão, que eu não sei não, irmão, se eu vou aprender não, mas vamos ver. Então, existe esse tipo de chamado que nós chamamos de vocação geral, pelo qual todo homem é chamado. E aí, nessa questão da vocação geral e particular, que nós vamos adentrar mais um pouco, nós vemos lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, o seguinte, falando agora da vocação geral. Diz o seguinte, 1 Coríntios 1, verso 2. Deixa eu ver. Diz assim, a igreja de Deus que está em Cristo, aos santificados em Cristo, Jesus chamados para ser santos. Até aí. Então, nós vemos aqui o chamado para todos ser o quê? Santos. Ou seja, existe alguém na igreja que não é chamado para ser santo? Não. Todos na igreja são chamados para ser o quê? Santos. Então, esse é o dever, irmão, geral, que é para todos os irmãos da igreja. E como é que a gente vai fazer isso? A gente faz isso por meio da oração, por meio da obra de edificação, por meio, quando a gente promove o bem, a igreja conferindo as nossas bênçãos temporais, né, através dos dízimos e ofertas. Então, esse chamado é a vocação geral que todos nós recebemos. E a vocação particular, que é a execução de algum ofício específico decorrente da distinção que Deus faz entre os homens em cada sociedade. Então, nós percebemos, em primeiro lugar, em relação aos dons interiores, que Deus concede a cada homem, assim como os dons interiores dos homens são separados, assim também as pessoas são distinguidas em sua sociedade. 1 Coríntios, irmã Aninha, capítulo 12, verso 11. Veja que a palavra de Deus nos diz. Mas um só, né, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz cada um individualmente. Ou seja, assim como na igreja, né, cada um tem uma vocação particular, um chamado particular para exercer aquele dom, assim também é o quê? Na sociedade. Cada pessoa tem um dom e vocação dada por Deus de forma particular. Então, essas vocações pessoais, elas surgem daquela distinção que Deus faz entre o homem e cada homem, cada sociedade. E assim vemos o que é uma vocação particular, né? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, lá em Efésios 4, 28, o seguinte. Pode abrir lá, irmão. Efésios 4, 28. Veja só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, irmãos, é uma condição miserável e condenável para aqueles que, sendo enriquecidos com grandes meios de subsistência e rendimento,
passam os dias comendo e bebendo sem se dedicarem a servir a Cristo ou à sociedade. E aqui, irmãos, é algo que nós percebemos muitas vezes ligado à questão prosperidade mesmo. Veja, existem pessoas que não podem trabalhar por questão criança mesmo. Criança vai trabalhar? Não vai, né? Pessoas enfermas, pessoas que têm algum problema específico. Mas existem pessoas, irmãos, que são pobres materialmente porque elas não querem trabalhar. Elas querem viver o dia no jogo do... Como é? Não é bet, não. Tem um joguinho aqui que o pessoal jogava, não sei se ainda tem, R$2. Esqueci agora. Oi? Colombiana. Passar o dia todo jogando o joguinho da colombiana, bebendo, né? Usando droga. Então, veja só. Aquelas pessoas não têm dons recebidas dadas por Deus ou não? Tem, irmãos. Esses dias eu descobri, esses dias não, já faz um tempo, que infelizmente aquele rapaz Missinho, né, que hoje é infelizmente viciado na questão da embriaguez e deve ser tratado, que ele era um ótimo marceneiro. Veja só, né? Diz que é um dos melhores da cidade, né? Outros, como a gente já foi visitar, pessoas que são ótimo caminhoneiro, dirige bem, mas que infelizmente está no vício do álcool. Outros no vício da droga e por aí vai. Então, Deus deu dons particulares a essas pessoas, mas infelizmente esses vícios tomaram, né, essas pessoas, e alguns outros é por causa não de vícios, mas de preguiça mesmo. Quer viver aquela vida ali e não quer trabalhar, só quer comer, beber, farrar, né, e receber. Aí, inclusive, até essas pessoas, irmãos, que vivem nesse tipo de ociosidade, a igreja não deve ajudar, sabia disso? Pessoas que não querem trabalhar, Paulo vai dizer, não coma. Então, se é por causa de preguiça, a igreja não pode ajudar, porque se ajuda um preguiçoso, o que está fazendo? Alimentando o quê? A preguiça. Então, tudo deve ser avaliado, né? Então, irmãos, nós percebemos que todos nós já recebemos esses dons dados por Deus para exercermos as nossas vocações. E falando disso, irmãos, então qual é o uso legítimo da vocação? O uso legítimo, irmãos, da vocação é a abordagem deste ponto aqui é de grande importância, pois pelo uso correto de cada chamado, suas obras se tornam boas obras, mesmo que de outra forma sejam comuns e humildes em si mesmas. Ou seja, independente, irmãos, a obra que você realize, se for uma vocação legítima, da mais simples qual for, ela é abençoada por Deus, porque é o uso legítimo da sua vocação. Se lembra do exemplo que eu dei do garoto que viu um pessoal trabalhando no caminhão do lixo e fez uma festa? Então, irmão, se não tivesse pessoas para limpar as ruas, para recorrer o nosso lixo, rapaz, às vezes, graças a Deus, parou mais de acontecer, mas às vezes acontecia de o carro de lixo não passar na porta de casa. Uma semana. Misericórdia. Quem gostava eram os cachorros. O cachorro fazia as festas, rasgava as bolsas e ficava. Então, veja, é uma vocação legítima ou não? É uma vocação legítima. Varredor de rua, faxineiro, seja qual for, o mais simples possível. Se deixar de exercer a sua vocação, meu amigo, o negócio fica ruim. Vou dar um exemplo, né? Hoje, infelizmente, existe um desprezo, né? E muitas vezes ligado ao status e à honra, a questão da dona de casa. Irmãos, vamos dizer, uma das maiores vocações que existe é dona de casa. É dona de casa. E hoje, muitas vezes, as pessoas não veem isso. Porque, um exemplo, se nós temos, vamos supor, nossos filhos, engenheiros, médicos e outras profissões, quem foi que educou essas crianças? Quem foi que educou esses filhos? Quem foi que forrou, que fez o alimento para o filho ir para a escola? Quem foi que cuidou dessas crianças?
Então, se um pai e uma mãe muitas vezes não exercer esse cuidado, que muitas vezes, principalmente em relação à mulher, à mãe, é desprezado, e aí é onde a gente percebe. Sabe por que a nossa sociedade está assim? Porque não existe uma coisa que chama quinto mandamento. Sabe qual é o quinto mandamento? Honra teu pai e tua mãe. Então, irmãos, primeira vocação, se podemos dizer assim, começa em casa. E às vezes é desprezado porque não ganha, vamos supor, salário, né? Mas, irmãos, eu acho que não existe salário melhor do que a mãe, a esposa vê o cuidado, né, com os seus filhos, também com o seu marido. Então, em uma boa obra, 3 coisas são necessárias. Primeiro, deve ser feita em obediência. Segundo, com fé. Terceiro, deve ser direcionada para a glória de Deus. E aí, um sapateiro perguntou a Lutero o seguinte: sou sapateiro. Hoje até tem pouco sapateiro, né? É difícil hoje encontrar sapateiro, mas ainda tem. O que devo fazer para servir a Deus? Veja a pergunta do sapateiro. O que devo fazer para servir a Deus? E Lutero vai responder: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Talvez o sapateiro estivesse esperando Lutero dizer: vá para a África, vá morrer na Alemanha, vá para o Brasil, vá ser missionário. Veja como Lutero entendeu. Questão de vocação, questão de chamado. Faça um bom sapato e faça um preço justo. Sabe o que esse sapateiro fez? Glorificou a Deus diante da sua profissão. Então, as obras, irmãos, de cada chamado, quando realizadas de maneira santa, são feitas com fé e obediência e servem notavelmente para a glória de Deus, por mais humilde que seja o chamado. E aqui é especificamente isso, irmãos. Nós não apenas glorificamos a Deus quando estamos na igreja, mas glorificamos a Deus quando exercemos o nosso chamado de maneira santa, de maneira que o nome de Deus seja glorificado. O próprio Jesus, inclusive, ele vai exercer o seu ministério a partir dos 30 anos. Vocês acham que antes dos 30 anos Jesus não fazia nada? Com certeza ele tinha a profissão. Ele não era como eu vi certo pregador aí dizendo que Jesus, quando ia fazer a mesa, ele dizia assim, que seu pai era marceneiro, dizia, apareça, e a mesa aparecia. Não, isso aí é conto de fada. Jesus fazia a mesa igual qualquer marceneiro hoje faz, do mesmo jeitinho, trabalhava do mesmo jeito. Não era assim, apareça tal coisa, olhe, aí eu vi o pregador dizendo assim, não, porque Jesus nem demorava, porque chegava lá o cliente, dizia assim, eu quero um banco, um exemplo, eu quero uma mesa. Aí Jesus dizia, apareça. Não, irmão. Então veja, irmãos, se naquela época o marceneiro levasse um mês para fazer a mesa, Jesus passava quanto tempo? Um mês, irmãos. Jesus chorou. Jesus derramou lágrimas como cada um de nós. Jesus suou como um de nós. Jesus não era ilusionista, não, irmãos. Né? Um bruxo. Não, ele passou pelas mesmas experiências que nós passamos. Né? Inclusive, talvez Jesus até brincando na rua pode ter levado um baco, cortado o pé. As mesmas coisas, irmãos. Né? Ele passou por essas mesmas experiências. A única coisa que Jesus não fez, sabe o que foi? Pecar. Jesus não pecou. Então, irmãos, toda vocação, mesmo que seja simples, é uma vocação lícita. 4 coisas, então, devem ser consideradas e realizadas aqui. Já caminhando, irmãos, para o final. Devemos escolher vocações honestas e lícitas para seguir. Né? Então, toda vocação ela precisa ser honesta e lícita. Eu me lembro quando eu entrei na igreja, foi na época, eu acho que os irmãos já ouviram o tal da Bebom e Telex Free. Vocês já ouviram aquele negócio de marketing que você dava R$1.000 e ganhava 50 mil? Telex Free, Bebom e por aí vai, né? Aí eu lembro que alguém chegou na minha casa, aí veio me oferecer isso, né?
Aí eu, sim, e quando é que eu vou trabalhar para ganhar isso? Não, não precisa, é só você investir, chamar seus amigos e você vai ganhar muito dinheiro. Você fala, eu não quero não, porque eu não conheço nenhum trabalho que seja lícito, que é dinheiro fácil. Por que então, irmãos, por que o crente não joga no jogo da Mega Sena? É porque, irmãos, a Bíblia ordena trabalhar. Não é dinheiro fácil. Não é através vou jogar na colombiana. Porque tudo dinheiro é fácil. Todo dinheiro fácil leva o quê? A vício. E outras pessoas também estão sendo o quê? Enganadas. Ou você acha que nesse sorteio não tem enrolação e enganação, não? Então, irmãos, nós devemos procurar vocações lícitas. E uma vez feita a escolha, devemos saber o momento certo para exercer a nossa vocação. Ou seja, existe até o momento para que a gente exerça a nossa vocação. É por isso que, inclusive, acerca dos diáconos, o apóstolo Paulo vai dizer assim, não seja neófitos. Qual a ideia de neófito? No original, a ideia de uma raiz nova. Ou seja, não pode ser uma pessoa nova convertida. Por quê? Porque ela pode se ensoberbecer e cair na cilada do diabo. Se a gente recebe isso em todas as áreas, imagina você chegou numa empresa hoje e daqui a um mês você é colocada como gerente. Será que você não vai se ensoberbecer, não? Será que você não vai começar a olhar para cima não e dizer assim, eu sou muito bom, vocês estão aqui há 2, 3 anos, eu cheguei com um mês, sou gerente. Irmãos, nosso coração é arrogante por natureza, é vaidoso. E quando a gente exerce algo, muitas vezes que não é no tempo de Deus, a soberba vem. Mas aí existe outro problema, quando também é a demora. Existe tanto a questão do tempo, que deve ser trilhado, como também demora. Às vezes a pessoa está há 5, 6, 7 anos, e aqui o ponto não é que existem pessoas que realmente passam 5, 7 anos e é acomodado, não estou dizendo isso. Mas pessoas que estão lá, fazem seu trabalho certo, exercem com realmente como deve exercer, e passa lá 5, 6 anos, aí chega uma pessoa, chegou hoje, já é, vamos supor assim, o bambambam. Você acha que o coração daquela pessoa que passou 5, 6 anos, muitas vezes se preparando para aquele determinado ofício, como é que ela vai ficar? Como é que vai ser o coração dela? Será que não vai sangrar por dentro, não? Dizer assim, rapaz, eu estou tanto tempo aqui. Não, irmãos, não no sentido de cobiça, no sentido mal ou ruim, mas de verdade de chamado, de vocação, né? Então, existe um tempo certo para exercer aquela vocação. E também, irmãos, eu vou com você, eu brinco quando eu fui no presbitério fazer a sabatina, aí o presbítero Alexandre brincou comigo, né? Que ele perguntou a minha idade. Disse, quantos anos tu tem? Eu disse, 33. Isso é bom, quando terminar o seminário, tu já está para ser jubilado. Porque, apesar que realmente eu acho ainda novo, mas existia lá no seminário esses dias um senhor que tinha, acho que era 70 anos, mais ou menos 60 e pouco. Veja, não é tarde não, lógico que nunca é tarde para servir ao Senhor, mas não era melhor se ele começasse a servir ao Senhor como pastor logo cedo? É, porque ele teria mais tempo de se dedicar ao Senhor. Então, irmãos, uma vez feitas as escolhas, devemos saber o momento certo para exercer a nossa vocação. Perseverar em nossa vocação. Esse é outro ponto, irmãos. Devemos ser perseverantes. Se Deus lhe chamou, persevere. Que vai ver pedras, que vai ver lutas, que vai vir dificuldade, mas você deve perseverar no seu chamado. E também encerrarmos a nossa vocação. Existe um momento que diz assim, é hora, entre aspas, hora de me aposentar. É hora de encerrar. É hora de passar para outra. É hora de passar o bastão. Chegou o momento. Então, existe um momento, inclusive, até da gente encerrar a nossa vocação. Para concluirmos, irmãos, então, como aplicação. Toda pessoa deve examinar a si mesma em duas coisas. Primeiro, no que diz respeito à sua afeição, ou seja, desejo. Segundo, no que diz respeito aos seus dons. Para a sua afeição, ele deve buscar qual a sua inclinação para qualquer vocação. E em qual vocação ele deseja, acima de tudo, glorificar a Deus.
Para seus dons, ele deve examinar para qual vocação eles são mais adequados. Cada um, irmãos, ande como Deus chamou. Não há chamado na terra, desde a queda de Adão, que não tenha cruzes e calamidade, mas elas são afastadas pelo conforto suficiente quando nossa consciência pode nos dizer que fomos colocados em nossos chamados pelo próprio Deus. Irmãos, toda vocação, todo chamado à cruz, à luta, à dificuldade. Mas você deve se lembrar quem foi que lhe chamou e quem está com você na vocação. Se Deus está com você, irmãos, mesmo que as lutas venham, as dificuldades sejam venham, você permanece, porque é Deus que está lhe conduzindo e guiando em todas as coisas. Então, irmãos, que Deus assim aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar nesse instante. Ó Pai, graças te damos. Obrigado pelo estudo, pela tua palavra. Aplique em nossos corações e no coração do teu povo. Em nome de Cristo a quem oramos. Amém.